muito boa noite. É quase carnaval, as estradas estão cheias. Um temporal hoje, no meio da tarde, digamos assim, causou muitos danos. Na Estrada do Mar, por exemplo, caiu um eucalipto, caiu por sobre a estrada, deu uma confusão, parou tudo, enfim. Em especial aqui em Porto Alegre, no prédio onde tem a administração do Banrisul, e que é o mesmo prédio onde tem a Corsã, os vidros estouraram na hora desse choque do frio, com a temperatura fria, com o calorão. 3 funcionários tiveram que ser levados para atendimento médico, tiveram pequenos cortes, estouraram as janelas de vidro todas com o choque térmico que deu. Tem um nome bacana, inclusive em inglês, mas isso tem um nome. Já o ministro Edson Fachin, do STF, negou um pedido, aquele pedido dos advogados do Luiz Inácio Lula da Silva, e com relação à prisão dele, né? Para que ele não vá para a prisão. O ministro, habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo. O ministro Edson Fachin levou para o conhecimento, para a apreciação, para a decisão final do plenário da STF e deu exatamente isso. E, por outro lado... Peraí, só com a correção. Ele negou monocraticamente e encaminhou a decisão. A decisão para que o plenário decida. Magda, e essa, na minha opinião, embora possa passar batida, é a notícia mais importante do dia. É a notícia mais importante do dia, porque a gente vai saber do STF, a partir desse habeas corpus, qual vai ser a posição dos ministros. E eu já vou antecipar para vocês aqui, enquanto você continua com as manchetes. Pode falar. O Lula está saindo já com 4-0. Tu já tinha feito esse placar. Tu acha? Ele já larga com 4-0. Quem são os 4? Lewandowski, Toffoli, óbvio. Pressuposto, Marco Aurélio Mello, que já declarou, inclusive, abriu que é contra a prisão, segundo blá, 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 e o Gilmar Mendes, que é o solta-solta. A única coisa que pode acontecer aí, de repente, o Gilmar contrariar sua própria pregação, seus próprios princípios, ele que dá habeas corpus para todo mundo, né? Contrariar os seus próprios princípios, e não dá, o que eu acho muito difícil. Então, na minha opinião, o Lula já larga com 4-0 aí. Se ele conseguir mais 2 votos, ele vai ter um habeas corpus preventivo. Ou seja, ninguém mais vai ser preso com condenação em segunda instância. Traduzindo no bom português, liberou geral. Gustavo, mas aí vai ficar muito complicado. Desculpa, eu tenho que ser honesto. Sim, mas eu quero te dizer assim, o seguinte, os próprios ministros, a própria presidente, todo mundo declarou. Bom, o Fux já voltou, né? Na terça ele disse uma coisa, na quarta ele disse outra. O Fux é verdade, aquilo, né? É verdade. Infelizmente. A gente tem o Celso de Mello também, que é meio... É o decano, mas é meio Maria vai com as outras, coisas e tal. Ele vê para que lado está a onda. A Carmen Lúcia, eu acho que ela vota pela prisão. O Barroso parece um ministro bem... O Alexandre vota pela prisão. O Alexandre também vota pela prisão. Esses 3 já se manifestaram. Sim. Então nós temos aí 4-3. Tá. A Rosa Weber... Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ela... Eu vou chutar que ela... votar pela prisão, temos um 4-4. Tá. Quer dizer, então, assim, os 3 ministros que faltam. Celso de Mello é meio... É meio legalista, é meio legalista, meio positivista, meio... e os outros 2, que seria o Fachin, que já negou. Então, na minha opinião, poderia, quem sabe, empatar aí uns 5-5 e vai para Carmen Lúcia. Vai para Carmen Lúcia. E ela vai ter que dar ok, porque ela já declarou isso. Aí seria mantido o 6-5 daquela súmula que estabeleceu a prisão, cumprimento de regime fechado ou cumprimento da pena a partir da condenação. E esses que mas isso é um placar que a gente está chutando. Não, atenção, assim, atenção. Quem ligou a TV agora, começou a assistir o nosso programa, isso aqui é chute. É um exercício de chutometria com base em entrevistas e decisões anteriores. Decisões anteriores, sem dúvida. Mar, me fala, querido. Não, eu quero dizer para vocês que será uma grande decepção. Mas eu só quero pensar o seguinte, e esses, como esse deputado que foi preso pela condenação em segunda instância, esses serão soltos? Aí terão que aceitar um habeas corpus também. Aí vão ter que aceitar.
No outro dia, o advogado deles o advogado entra com o habeas corpus, solta todo mundo. Solta todo mundo. Ô, Marni, aquele secretário lá do Rio de Janeiro, que as entrevistas gravadas, os áudios, que todas as emissoras de rádio do Brasil tocaram, a nossa Rádio Pampa tocou várias vezes, que o secretário disse, tudo bem, vai dar uma encrenca, a gente fica preso uns dias aí, depois a gente fica solto e continuamos a nossa jogada. Mas o Gilmar mesmo não soltou o cara ontem. Eles sabem que não vão ficar... Já apareceu de calçãozinho, de shortzinho na praia, tomando caipirinha. Meu Deus, eu não gosto nada disso. Tô muito chateada com tudo isso. É triste porque todo julgamento... Você faz uma cara de quem não se importa. Será que se eu fumar você dá problema com a polícia? Não começa. Ô, Marni Barcelos, presta atenção. Não Magda Beatriz hoje está vestida de cannabis sativa street. Cannabis sativa street. E isso não é da tua autoria. Foi um telespectador que, quando eu usei essa blusa uma outra vez, disse que eu estava vestida de cannabis. E aí ele guardou isso. Na próxima vez que ela usar, eu vou falar isso. Magda, tu começou o programa falando do temporal, né, de Porto Alegre. Dá mais detalhes. Pelo menos 100 mil pessoas entre a região metropolitana, entre Porto Alegre e entre o litoral norte, estão sem luz, ficaram sem luz, ainda estão restabelecendo, né? E além do prédio do Banrisul ter perdido parte da estrutura, também o Colégio Rosário, que estava passando por uma reforma, também perdeu parte do seu teto. Aí tem algumas imagens. Foi uma coisa horrível isso. Olha Foi que coisa, muito rápido. Olha lá, um pedaço de uma árvore, olha lá. Foi muito rápido, mas fez um estrago enorme. Isso é na Rua da Praia, né? Foi. De Porto Alegre. Foi o mercado público, a região do mercado público tem cenas filmadas por pessoas que estavam passando no local. Sim. A força do vento que entrou no mercado público, as pessoas não conseguiam ficar no corredor do mercado público. Fez uma coisa assim. Fez um negócio assustador, impressionante. Agora a temperatura também parece que pedia isso, né? Porque nós estamos já... Não, mas é que há assim... 2 dias beirando os 40 graus. 40 graus. E o problema foi o choque, né? Porque, assim, trocando em miúdos é um choque térmico. É verdade. Trocando em miúdos é um choque térmico. É uma frente fria, né? Que vem com 40 graus que a gente está tendo aqui, explode tudo. Agora eu vou falar pra Aliás, o termo é explosão mesmo, é uma explosão. Agora eu vou falar para você uma coisa, parafraseando, viu, Marni, Winston Churchill, nunca tantos torceram por tão pouco que a previsão da meteorologia esteja errada. É verdade. Pois é, e aí, engraçado, lembra que eu falei aqui no programa que o Brasil ia ter um sistema de alerta, né, desses fenômenos naturais? Eu me cadastrei lá, não recebi mensagem nenhuma. Ô, Jéssica, eu vou te contar uma coisa, Jéssica. Né? Tava quase caindo o mundo aqui. Quanto tempo tu estás conosco nessa bancada? Né? Já faz mais de um ano. Então tá, mas é por isso que tu é nova nesse assunto. Pois você ainda acredita? Pra que isso, então? Fazer todo esse alarde, porque mas todos vão ficar um sabendo monte de coisa para nos prepararmos. Instale o aplicativo. Marni Barcelos, tu não conseguiste completar uma frase. Nada, nunca. Então vamos de novo, vamos fazer soro caseiro com uma referência ao senhor Vitorino, que ele falou do senhor Winston Spencer Churchill, que em determinados momentos era um fracasso, como foi no Estreito de Dardanelos, como Lorde do Almirantado na Primeira Guerra Mundial, e depois ressurge como fênix das cinzas e se torna o grande líder da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Ele disse a seguinte frase: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Isso quer dizer que no momento em que a Luftwaffe alemã e as bombas, a V112, eram jogadas sobre Coventry, Londres e tantos prédios que foram totalmente destruídos, ele ia para o microfone da BBC de Londres, através das suas potentes emissões de onda curta, e conclamava e clamava pelo povo do Reino Unido para que resistissem, para que não se entregassem à Alemanha nazista. Ele foi realmente um herói, com aquele charuto, falava com o charuto na boca e um copo de uísque na mão, né? O charuto, não sei como é que ele conseguia. Por isso que eu lembrei da inversão térmica. Você imagina com o charuto na boca e o uísque com gelo, com on the rocks, né, que ele tomava. A interpretação do ator Gary Oldman. Você me disse que é fantástico, né? Para mim já deu o Oscar. O Oscar de melhor ator esse ano é do Gary Oldman. A atuação é espetacular. Os poucos vídeos que nós temos de registro histórico do Winston Churchill e quem assistiu ao filme, quem teve a oportunidade de assistir ao filme O Destino de uma Nação,
a gente fica chocado com a interpretação. É de uma fidelidade absoluta. Estudou o personagem. Eu vi o filme, sensacional. De uma fidelidade absoluta. Agora, o curioso, Marne, o Winston Churchill teve toda essa importância para a Inglaterra, venceram a guerra. Perde a eleição. E perde a eleição. Eu conheço toda a história. Porque os ingleses, duas ou três biografias entenderam que ele era um grande guerreiro, mas não era um grande gestor. Porque a paciência dele era desse tamanho. Ele não era um grande gestor, né? Ele tinha paciência zero. Lembra? A paciência dele era... Lembra a menina que foi secretária dele? Não ficava ninguém de secretária dele. Era um pavio curtíssimo. Pavio curtíssimo. Aí alguém perguntou para ele, um dos jornalistas perguntou, mas vem cá, o senhor bebe muito? Ele disse, sim, eu bebo, eu fumo e eu prevarico. É um ser normal. Estilo de Luciano Huck é PSDB, diz ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No osul.com.br você tem detalhes desta fala, deste depoimento de Fernando Henrique Cardoso. Ele disse que o apresentador Luciano Huck tem o estilo do seu partido, PSDB. Abre aspas, ele sempre foi muito próximo ao PSDB. O estilo dele é PSDBista. É um bom cara, afirmou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E aí tem a história da reunião que eles tiveram, do encontro que eles tiveram, que o Marne contou aqui. Está no osul.com.br, na íntegra, ele é feio do depoimento. Assim. Ele é muito feio, coitado. Ele ficou, tô vendo, o que ele tem de simpático, o que ele tem de querido, o que ele tem de divertido, enfim, ele tem de feio. Né? Ele é muito feio, gente. E o Gustavo, eu não conheço ele pessoalmente, o Gustavo Vitorino disse que ele é baixinho, né? Qual é o Luciano Huck. Presta atenção no serviço. Ele é uma tampinha. Ele tem uma semelhança com o senhor, assim. Não, peraí, o senhor está me ofendendo. Está dizendo, tô falando do nariz? Ele pode ser o presidente da República. O senhor está me ofendendo. Não, esse cara é enganador, rapaz. O Fernando Henrique Cardoso tem razão. Ele tem estilo do PSDB. Enganador? Enganador. Esse cara não vai a lugar nenhum. Tem, isso aí, é só olhar as fotos dos amiguinhos dele. Ele vive cercando o poder. Tem fotinha abraçada no Lula, fotinha abraçada no Fernando Henrique Cardoso, nos irmãos Wesley, aqueles pilantra lá, os caipira pilantra lá. Sabe? Ele está sempre agarrado em gente do dinheiro, agarrado em gente do poder. Coisa. Você acha que esse cara vai fazer alguma coisa pela população? Você acha que esse cara vai estar preocupado em investir em universidade? Ele vai defender banco, vai defender... Você acha que ele está preocupado em universidades, em infraestrutura, em construir portos, construir aeroportos, recuperar estradas? Você acha que ele vai dar bola para isso? O negócio dele vai ser mercado financeiro, mercado de capitais, investimentos na área de turismo, de hotéis. Essa vai ser a jogada dele. Aqui é mais ou menos parecido com ele, né? Sim. Parecido com ele. E o presidente Michel Temer também está botando muita areia no plano de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, né? Ele bateu o pé, fez mais umas declarações de que, sem contrapartida, o Rio Grande do Sul não vai receber absolutamente nada. Sim, o Rio Grande do Sul aprovou a participação no plano de recuperação, mas ainda está sujeito à votação a privatização dessas 13 empresas que são propostas a princípio, né? A Companhia Rio Grandense de Mineração, CRM, a Sulgás e a CE. A Sulgás é extremamente lucrativa, empresa bem gerida, bem administrada, dá muito lucro. É uma pena privatizar a Sulgás, mas eu acho que não é atividade inerente ao poder público ter uma empresa de distribuição de gás. Eu acho que a Sulgás foi privatizada, quem comprar a Sulgás deixa como está. Porque está dando lucro, uma empresa ótima, e ela tem concorrente. A CE já vai tarde. Tem que investir, né? A CE que é o plano de investimento. A CE já vai tarde. Sim. E a CRM é um grande mistério, né? Ninguém sabe o resultado da CRM, quem são os seus clientes, o que ela vende, o que ela compra. Mas eu me referi a Sulgás, porque aquela reunião que nós tivemos com os secretários aqui, com os assessores, lembra que eles comentaram, ela é ótima, está bem e tal, mas precisa mantê-la sempre bem, que é pela concorrência. E não tem como eles investirem. Não, mas eu acho que aquilo foi mais discurso. O secretário me perdoa, mas a Sulgás tem um resultado ótimo. Ela tem um percentual de reinvestimento na empresa bem interessante. Bom, eu diria o seguinte, se eu tivesse dinheiro, comprasse a Sulgás, hoje eu não mexeria.
Deixa assim, me dá só o lucro. Sim. Porque olha o lucro que a Sulgás repassa para o governo do estado todo ano. Então a Sulgás é uma empresa ótima, mas a CE vai tarde. E a CRM é um mistério. A gente vai sentir, infelizmente, os resultados da CE e as consequências para nós que já falamos aqui. A CE mas já vai tarde. Mas depois de um tranco de 30%, que é mais o quê? Pois é, isso que eu estou dizendo, fala mais. E a CE precisa de um investimento muito grande de atualização. Para não perder a concessão. Para não perder a concessão, trocar esses postes de madeira que nós temos ainda por aí. Um vento desse deve ter quebrado aí. Quantos postes devem ter caído com esse vento aí, né? Sim, postes de madeira. Tanto é que quando ela falou, tem um monte de gente sem luz. Agora, um dos grandes erros de Porto Alegre, das cidades brasileiras, é que os fios são todos aéreos. Que é o grande todos problema. aéreos. Você chega em Nova York, não existe isso aí. É tudo Nova York. É tudo antigo, né? Sim, sabe? Então é tudo por baixo da terra, não pode ser. Tem uma outra coisa, sabe? Até vou declarar uma coisa pessoal. Eu estou precisando da CE para ligar energia, pedir um reforço de energia, né? Para 220, enfim. E eles pedem. Primeiro que aquele atendimento que eles têm pelo telefone é uma coisa que tu fica esperando te atender. Aí eles te atendem. Aí o prazo é de até 3 dias para ligar a sua luz. Ok? Aí eu pedi um aumento de carga. Ontem fechou 3 dias, à meia-noite eu deixei passar meia-noite, liguei e disse, olha, não foram. E não apareceram hoje também. Agora com isso aí, carnaval. não vão... mas parei um pouquinho, né, Mário Barcelos? Não dá, né? Mas é carnaval. E aí ninguém te dá explicação, né? E aí a gente até defende que fazem um atendimento. Não é verdade. Não é verdade. Eles não estão cumprindo o prazo. Pelo menos comigo não. Não sei se é implicância, pode ser implicância comigo. Agora, a Dona Magda, a cidade está vazia. É verdade, graças a Deus. Está vazia. Coisa boa, Eu vou assistir todos os filmes. Hoje, agora quando eu vinha para cá, encontrei um cachorrinho na rua. Um guaipeca com um coitado dele. Alguém deve ter dado um pontapé nele, ele estava com o rabo no meio das pernas, passou por mim, correndo. Ninguém na rua, a cidade está vazia. As pessoas, como disse Chicão Tofani, arrumam sempre dinheiro para viajar e para ir para a praia. É isso que eu não entendo, cartão de crédito, aquelas coisas todas e tal. Então muitas pessoas se queixam, né, que estão devendo, mas elas fazem o favor a si próprias de continuarem devendo, porque não é possível isso. Se você ganha X por mês, você tem que gastar X por mês. Se eu ganho 1.000 por mês, eu tenho que gastar 1.000. Eu não consigo viver com isso. Ninguém consegue. Mas e aí? Como é que você faz? Só uma coisa justifica. É se for para comer e para morar. Aí pra você não tem que atrasar um aluguel, aí justifica. Agora, fora isso... Para ir para a praia? Para comer num bom restaurante? Por favor. Para comprar roupa? Não. Infelizmente, tem muita gente que não pensa assim, né? Mas olha, falando sobre o temporal, né, que teve aqui no Rio Grande do Sul, eu falei que não recebia a mensagem do sistema de alerta, e aí teve uma telespectadora, a Franciel Paim de Caxias do Sul, que disse que recebeu, sim, a mensagem do sistema meteorológico. Avisando que ia acontecer isso. Que ia ter o temporal. E teve uma outra telespectadora, a Lígia de Porto Alegre, que perguntou pro Vitorino se esse temporal não derrubou aquele galho que tem na frente da tua casa. Eu não sei, eu estava aqui na emissora, trabalhando na Rádio Pampa. Aí se quebrou, pode ter quebrado o vidro da tua casa. Já me ligaram para mim dizendo que quebrou um vidro naquela praça ali. Que as periquitas estão todas dentro de casa te esperando. As periquitas foram desalojadas. As periquitas agora estão dentro da tua casa. Mas que maravilha, o meu sonho era passar um carnaval com um apartamento cheio de periquita. Olha que maravilha. Falando em carnaval, eu vou te fazer uma pergunta. Onde tu andaste ontem ou hoje? Olha que medo. Que tu tá cheio de purpurina no rosto. Tá com purpurina. Não, deixa eu explicar. Não. Olha aqui, uma, duas, três, tô vendo 4, aqui. Tá cheio de purpurina. Tá todo brilhoso. Posso me explicar? Tenta. Ele tá pensando qual é a mentira. Agora à tarde, convidado pelo meu amigo Jorge Costa, eu passei rapidamente, e quero agradecer a presidente do clube, todos aqueles que me receberam gentilmente lá. Chicão, é hora de sacanear. Clube dos Aposentados. É hora de sacanear, isso. É o Clube dos Aposentados, Jorge Costa? Eu passei ali no clube para participar de um evento, uma festa de carnaval. Tava muito bacana, a banda tocando, o pessoal se divertindo, lotado, lotadíssimo.
passei, abracei as pessoas, direção do clube, abracei a todos, dei um recado ao microfone, agradeci a todos o carinho que tem com esse programa. Chicão, nem no Carnaval dos Aposentados. Nem o Carnaval dos Aposentados. Eles gentilmente me deram o microfone e pediram que eu dissesse alguma coisa. 20 minutos. E tu dissesse quantos? Eu achei legal. Não, eu contei a minha história, foi coisa rápida. Bem rapidinho. Uma horinha. A banda parou para almoçar, tudo. Eu vou ligar pro Jorge Costa para saber, porque eu tô achando que essa purpurina não é dessa festa. Não, foi assim, Não é eu abracei festa. muita gente lá, cumprimentei muito, olha, dezenas de pessoas mandaram abraços a todos. Uma senhora, inclusive, muito carinhosa, disse que se algum dia tivesse a oportunidade, queria muito conhecer pessoalmente o Chicão Tofani. Eu disse para ela que só tem grandes possibilidades, dado o processo de encalhamento que o rapaz está. Então, Eu não quero conhecer ninguém. Está me ofendendo. Quando eu quero conhecer alguém, eu vou lá e conheço. Mas calma, ele não tá te ofendendo. Eu não aceito a pessoa que quer me conhecer. Não, Chicão, uma senhora Eu que sou que nem o gentilmente... tigre. Se eu gosto da Não adianta, presa, eu eu quero vou. ajudar, mas não dá. Eu nasci assim. Eu sou assim. Eu sou assim. Sempre fui Porque assim. eu nasci assim. Por isso todo e mundo quem quer ser gostar eu. de mim, Por isso todo mundo quer ser eu, como disse terá o Pato que na ser rádio hoje. assim. Agora E o tem resto papo tudo que igual. duplinha, hein? É tudo igual. O resto é tudo igual. eu fico igual. imaginando É tudo igual esse, prato. esse Senhora, aí, o Pato. não. desculpa, mas Alto nível. não deu certo. Não quero conhecer. Tá bom, tá bom. Quem vai para o litoral, quem está no litoral, presta atenção. Mais uma apreensão, aliás, uma grande apreensão junto aos mercados, mercadinhos, enfim, 1 tonelada de alimentos impróprios para o consumo. A notícia na íntegra está no www.osul.com.br, que você pode baixar o aplicativo em qualquer plataforma que você tiver e ficar bem informado. Olha só a quantidade de carne, queijos, tudo isso e diversas irregularidades foram constatadas. Foram 6 os estabelecimentos que foram fiscalizados nessa operação da Força Tarefa, que chama Programa Segurança Alimentar, em Capão da Canoa e Xangri-Lá. Aconteceu tudo isso nesta quinta-feira. Então, ó, 1 tonelada uma tonelada de alimentos em situação horrível. É muita coisa. Teve um telespectador aqui que enviou uma mensagem. A Selenise é o nome, ela é de Santa Maria. Estou muito feliz por assistir vocês de segunda a sexta-feira, adoro o programa, muito obrigada pelo carinho. Gostaria da opinião de todos sobre a seguinte questão política. Segundo o Sun Tzu, no meio do caos há sempre uma oportunidade. Diante disso, seria correto pensar que é na crise que você vê quem é bom? Seria correto dizer que no meio dessa crise política temos a chance de ver quem não presta? E com isso, acertar na escolha dos novos políticos? Vamos às respostas. Marli Barcelos. Bom, eu hoje conversava com meu querido amigo engenheiro Gino Germani. Nosso amigo querido. Nosso querido amigo que fez uma cirurgia muito invasiva. Fez uma cirurgia muito invasiva, mas está se recuperando. Está na sua casa, ainda conversei com ele hoje. Ele me disse que foi feito um mapa astral do Bolsonaro e no mapa aparece ele como presidente. No mapa astral... Mas de onde é que o Gino tirou isso? Foi o Gino Germani, engenheiro, que todo mundo conhece, nós do meio Olha me conhecemos. só, o Gino me falou isso, olha, aparece ele é do dia 20, não sei, eu sei que é do signo de Áries, Sim, né? sim, Parece que é do sim, signo, não sei lá. Sei que fizeram o mapa astral dele e apareceu ele como o mandatário supremo da nação brasileira, né? Eu achei um fato muito interessante, porque o mapa astral, segundo os astrólogos, dá um caminho, sei lá se vai realmente acontecer. E aí depende de ti também como é que tu vai trilhar isso aí. Exatamente. Agora, o que tem que se falar do Bolsonaro é que ele é autêntico, ele é aquilo ali, ele não é nem mais nem menos, é aquilo ali. Ele fala o que pensa, ele não tem mimimi, não sei como ele seria, a função dele como gestor, como ele seria o grande gestor de um país como o nosso, o que ele determinaria e qual o poder que o presidente da República em realidade tem. Porque o presidente tem que ter uma harmonia, tem que ter um consenso com o Congresso Nacional. Fora disso, não funciona. Será que ele teria essa harmonia com o Congresso Nacional? Porque o grande problema do Collor, o Collor não teria sido empichado se ele tivesse uma harmonização com o Congresso Nacional. Porque foi o Congresso, a mesma coisa que aconteceu com o Temer. Se o Temer não tivesse todo esse esquema armado, tivesse feito esse esquema aí com os congressistas, com os deputados e senadores, ele teria caído.
caído fora. Então faltou isso ao Collor. E será que ele vai ter isso, que o Bolsonaro? Eu não sei exatamente. Então acho que tem que aguardar. Novos candidatos virão até lá e muitos irão aparecer e aí a gente pode se definir. E a nossa... Não, isso na coisa política. Mas ela fez um questionamento também das pessoas na crise. Quem aparece, quem é o melhor, aparece quem não é. Como é que a gente vê isso? A meritocracia, a pessoa que sim, no problema é que se vê o gigante. Quando você fica encurralado, você não sabe o que vai fazer em determinados momentos, você tem que procurar ir para a direita ou para a esquerda, usar toda a sua sapiência. Muita gente diz assim, eu estou cansado do meu passado. Não, você tem que ter aprendido com o passado para o presente. O futuro não existe. O que é o futuro? Aí você vai dizer, não, esse camarada é hedonista. Não sou hedonista. Não sou praticante do prazer imediato. Não sou exatamente assim. Eu só acho que você tem que pensar no momento. E esse momento vai criar o futuro. Então, eu acho que todos nós brasileiros, temos que fazer um momento de contrição, de pensamento positivo e procurar pesquisar. Não ir atrás de ideologias, não ir atrás de determinadas coisas aí, quer dizer, usar antóleo, ser antolhado, porque fulano de tal, cicrano, não. Vamos escolher o melhor. E quem é o melhor? Esse é o problema. Vamos ver. Chicão Tofani, alguma coisa a dizer à nossa telespectadora? Sabe, né, Magda, que eu sou antropólogo, né? Sim. Formado, estudei muito antropologia quando me formei em História. Foi uma das cadeiras que eu me especializei. Antropólogo vem de antros, homem, apologia e história. Eu não acredito em crise. A crise é psicológica. Porque se você se acorda de manhã e olha no espelho e tu diz que tu é o cara que tu vai vencer todos os obstáculos, tu vence. Isso é uma coisa neurolinguística. A crise é uma retórica da mídia, da retórica da política, usando os dados para dar um baixo astral. O que importa é a tua criatividade. Quando tu tem a tua criatividade, você vence tudo. Hoje eu estava almoçando com 2 empresários que tu conhece, o Guga Stumpf e o Alcides São Vicente. Eles vivem no mundo, o mundo dos ricos não é bem rico. Eles vivem no mundo das pessoas que vivem atrás de ideias, que querem lançar projetos. Esses caras não têm crise. Agora, aquele cara que vive atrás de emprego, índice de governo e bababá, de inflação, esse nasceu em crise. Esse é o Brasil, começou em crise desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui na terra brasileira. Mas infelizmente, Chicão, as pessoas não têm esse nível de inteligência. Mas então se quebra. Mas é isso aí, então não dá. É que nem a selva da África, o leão sobrevive e a hiena não. Então as pessoas não merecem viver, as pessoas não merecem. Mas vão procurar os seus caminhos. Mas se a pessoa não tem o caminho, azar do goleiro, querido. Nós temos que ter a consciência que todos têm que ter a mesma oportunidade. Mas se não der certo, é o problema. O mundo está aí. Entra na faculdade, quer ler gibi, quer ir droga, quer aquilo. Chicão, tem determinadas pessoas que vai para uma aula de física, a pessoa não consegue entender aquilo ali, por mais que queira, Chicão. Não tem. É assim, querido. Meu pai me obrigava a estudar, senão era surra em cima de mim. Surra e surra de cima. Então o senhor está recomendando que batam nos filhos? Para aprender a estudar. E comigo foi. Mas eu acho que tem muita gente que se levasse uma chibatada. Uma chibatada, mas né, se as pessoas, se os pais, se os educadores fossem mais severos, os pais, para mim, educador, quem tem que dar educação para as crianças são os pais. Não tinha tanta gente. Eu sou da época da palmatória. A minha irmã tinha um livro muito interessante, um livro de 400 páginas, um livro maravilhoso de psicologia infantil para lidar com as crianças. Era muito legal. Quando as crianças faziam arte, ela dava com o livro na cabeça de um, rapidinho eles obedeciam. Como é que é? É um desserviço que o senhor Vitor eu não sei porque eu não vai dar palmada, hein? Não pode bater na criança. Aquilo é livrada. Aquilo é livrada, né? Ela tinha um livro que ela... eu também. É bater na criança nos também. Então eu vou te contar uma coisa. Não, porque eu não tenho apanhado. Ninguém ficou traumatizado, doentinho, ninguém ficou traumatizado. Eu sou mais velha. Eu tomava biaba da minha mãe, não fiquei traumatizado, doentinho, nada. Chicão aí, tá aí, o Chicão. 100 anos apanhando. Eu também apanhava. E a minha mãe batia na gente, quando a gente incomodava muito, com o que ela tivesse na mão. Uma vez ela estava servindo feijão, então ela tinha uma tigela e uma concha. E eu vinha brigando a soco com meu irmão e nos enfiamos 2 na geladeira, ela deu uma conchada, uma pratada no outro, acabou. Dividiu. Psicologia infantil. Eu fiz faculdade de psicologia com o analista de Bagé.
E é assim que eu faço também. Na marra. Mas essa coisa da dificuldade, de crescer na dificuldade, a psicologia explica, é o componente da resiliência, né? Que são pessoas que descobrem uma força que não tem na situação limite. Vocês nunca ouviram falar daquela pessoa em casos, situações limites, que a gente diz assim, mas aquele sujeito reagiu daquela... Nunca imaginei que ele fizesse isso, nunca imaginei que ele fosse capaz disso. São pessoas que, provocadas à situação limite, têm reações ou força que muitas vezes elas desconhecem. E isso se aplica no dia a dia, se aplica na situação de desespero, no desemprego, nos descaminhos que o país atinge. A frase do Luiz Eulálio Bueno Vidigal, que foi o dono da Coca-Cola, né? Mas há muito tempo, que ele diz que você conhece a diferença entre os homens é que nas crises uns choram, outros vendem lenços. Então, e é assim, né? E é assim, quer dizer, você tem que buscar oportunidade nas crises. Claro, ninguém quer crise. Como dizia o mas Bambam, elas existem. faz parte. Ninguém quer crise, mas elas existem. Então temos que aprender a conviver com elas. E na hora que elas aparecem, é preciso ter criatividade, como disse o Chicão, pensar em novos negócios, alternativas, abrir. Os maiores milionários hoje do planeta, excetuando aqueles que herdaram dinheiro, as fortunas construídas mais rapidamente foram por jovens que tiveram ideias geniais. O Zuckerberg criou o Facebook, se tornou bilionário em menos de 10 anos. Tá, deixa eu ler um e-mail que a Juliana Jacques mandou. Ela mandou ontem um e-mail, praticamente igual. E nós lemos o e-mail dela, mas no programa da meia-noite. Então, acho que ela não assistiu. Hoje não teremos o programa da meia-noite, né? Hoje não, Hoje não. Hoje tem carnaval, não tem programa, né? Exatamente, não tem o programa da meia-noite. Então, Juliana, ela pergunta assim... Ao senhor Gustavo Vitorino, ontem ele com o boneco do Puff, parece o ursinho Puff. Gosto muito de seus comentários. Pergunto, por que este governador não vende a própria casa? Que absurdo a CE sendo vendida e a conta de luz aumentando. Sim, mas olha bem, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. E exatamente a CE está sendo vendida porque a conta de luz está um absurdo. Hoje, por exemplo, o governo federal chamou o comando do CAD e da Polícia Federal e pediu investigação para saber por que a gasolina, o gás de cozinha e a energia elétrica dispararam de preço desse jeito. Aí eu digo, quando eu li essa notícia, eu pensei assim, meu Deus, o seu Michel Temer é doido. É ele que determina o preço, ele que determina os aumentos, coisas e tal. E aí veio a explicação do Palácio Planalto. Os índices determinados pelo governo, até agora, são muito inferiores aos que estão sendo aplicados ao cidadão. Para vocês terem uma ideia, o reajuste, Marne, até agora, determinado pelo governo, através do Ministério das Minas e Energia e autorizado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, não passa de 11,5%. E, no entanto, o reajuste de energia elétrica chegou a quase 45%. Não, O governo quer saber, peraí, onde é que foi parar isso aqui? Exato. Por que aconteceu isso? A mesma coisa é a Petrobras, seu Pedro Parente, porque 2/3, coisa e tal. O governo ficou irritado, porque o Pedro Parente tirou o dele da reta. O Michel Temer acionou a Polícia Federal no Conselho Administrativo de Defesa Econômica para saber. O reajuste dos combustíveis, que era para ficar no máximo, na casa dos 23% no período de um ano, passou de 40%. Ele quer saber quem é que determinou esse aumento. Mas o pior Como é que chegou? Tem que investigar. Agora eu vou fazer Gustavo Vitorino. Pior que ele está fazendo isso só para inglês ver. Sim, está fazendo só para inglês ver. Bom, mas podia ter feito esse silêncio. Óbvio. A Juliana quer saber também. Senhor Marne, o senhor anda pelo centro e eu nunca o encontro. Concordo com o senhor, as pessoas gastam mais do que ganham. Muito educado e elegante. Uma pergunta. A senhora Magda e o senhor Gustavo Vitorino são namorados? Tem que perguntar para eles. Não. Eu estou dando em cima da mercadoria aqui há mais ou menos 40 anos. E nada. Você já tentou atirar? Eu estou marketing errado. Claro que tá. Bom, se há 40 anos não deu nada, é porque está errado. Mas como é que eles usam o termo Chicão Tofani, ela te acha deselegante, grosseiro com os teus comentários, com os telespectadores, e ela pergunta se tu é sempre assim. Não é, Juliana, ele não é. Eu sou sempre assim com os telespectadores que não têm a sensibilidade de sacar o que eu estou sabendo. Muito bem. Gosto muito da senhora Magda Beatriz, adorei sua blusa. Concordo com o senhor Marne, é Marne o nome dele, tá? Sobre política, temos que pensar muito e em quem votar. Obrigada, Juliana. Tá, Juliana? Feito serviço. Informação aos senhores.
que sexta-feira, dia 9/2, né? Hoje, às 17h30, já passou, então... Se encerra a crise no Brasil. Retornaremos com ela na quarta-feira, ao meio-dia. E com chuva, né, pelo visto. Quem mandou essa mensagem foi o Rogério, de Novo Hamburgo. Tá circulando, isso é muito legal. Deixa eu mandar um abraço, Magda. Olha bem, o seu Renato Miquelon, a dona Jandira Afonso Miquelon, que amanhã completam 56 anos de casados. Olha, uma benção, coisa maravilhosa. O pai do seu Renan completa 76 anos de vida. Portanto, muito obrigado, seu Renan, dona Ana e Daniele, e especialmente a essa data maravilhosa do seu Renato e da dona Jandira. Parabéns, obrigado pela gentileza. E ela completa aqui: a dona Magda é a mulher mais elegante da TV do Rio Grande do Sul. Que amor, ninguém entende tanto de moda quanto ela. Um abraço do Renan e da Anne Daniele. Beijo, muito obrigado pela gentileza. Ainda há esperança. Ricardo Andriotti Alves diz assim, sempre escuto vocês preocupados com quem serão os candidatos à presidência da República. Mas, se eu pudesse dar a minha opinião, diria a todos que prestassem a atenção nos candidatos a vice-presidente de cada um destes medalhões que vem por aí. Boa. Ele fez um bom alerta, né? Até porque nós já embarcamos numa presidente e num vice-presidente. Gustavo, eu quero rir contigo, Gustavo. Saiu, o vice está aí. É que estão mandando mensagem, que maravilhosa. Tá, então... Gustavo, esquece a Magda, essa mulher não te ama. Que maravilha. Tá chovendo mensagem. Não dá pra namorar que a gente estraga tudo, entendeu? Não dá, é melhor a gente ser amigo. A gente é tão amigo que não dá, Não gente. dá. Imagina, Ia ser muito engraçado nós tentando namorar. A Magda é muito brava. Eu acho que essa colocação do Ricardo Andriotti Alves é muito pertinente. Tu não acha, Cantofani? De conhecer os vice, ver quem são os vice dessas figuras que estão aí. O vice Itamar também. Isso, É verdade, ninguém dá bola para vice, né? Mas eles são importantes. Vide Michel Temer, né? Agora sabe que tem uma sacanagem, viu, Marney? Uma só? No Senado, é mais uma, né? No Senado, você sabe aquele candidato a suplente de senador, Marney? Normalmente o suplente de senador é o que paga a campanha do senador. Sim. É o seguinte, a dona Magda é uma pessoa popular com chances de ser eleita. Eu tenho grana. Aí eu financio a campanha dela. Ela é eleita. Aí o que acontece? Na hora de negociar lá em cima, olha... O senador, vou arrumar uma boquinha, ministro, coisa e tal, ou vou presidir uma estatal bacana, e o suplente assume. Um terço do nosso Senado é formado por suplentes. Gente que não tem nenhum voto, que não existe politicamente. E isso não é só no Senado, não é na Câmara, em todos os lugares, né? Não, mas no Senado é constrangedor. Não, é constrangedor porque lá rola mais dinheiro. Olha aqui, o Henrique Fontela diz o seguinte: boa noite, bancada. Ontem o Mar me esqueceu de mencionar o aniversário da Marina Silva, que ontem completou 60 anos. Eu não sabia também. Acho que foi de propósito. Obrigada, Henrique Fontela, pela informação. Abração a todos e ao Chicão, cada vez mais sexy. Isso é uma qualidade desde que eu nasci. O Henrique Fontela reconheceu. A dona Maria Lúcia Richter está dizendo: Vitorino, ouve os conselhos dos ouvintes, dos telespectadores. A Magda não é mulher para ti. Além do mais, ele é muito braba, vai acabar batendo em ti. Gente, eu não sou brava. Eu sou brava, assim. Eu tenho... As mensagens estão divertidíssimas. Eu tenho uma coisa que eu sempre achei que era uma qualidade e diante dessas colocações acaba não sendo. Eu sou uma pessoa que tem uma voz muito forte, eu falo muito firme, e as pessoas acham que eu estou sempre braba. Né? Eu tenho uma outra coisa, eu não mando dizer, eu digo as coisas, entendeu? Você tem um jeitinho de jararaca assim. Mas quem não tem? Mas aí é que tá, eu sou a jararaca explícita. Pelo menos é sincera, eu não engano, né? Esse que é o negócio. É a incorporação da jararaca. Mas eu sou assim, aqui e fora daqui. Quem me conhece fora da TV, eu sou exatamente igual. Aí tem muita gente de TV que aqui você vê uma coisa... E lá fora é outra. Aliás, a bancada toda, né? O Chicão é assim 24 horas por dia. O Marne também. A Jéssica do mesmo jeito. Eu acho que... Agora, uma mulher para casar com o Vitorino, ela deve estar na última da história. Para, não faz assim com a coleguinha. Agora eu vou pagar o meu karma de tudo que eu fiz de mal nessa vida. Não dá bola para ele, querido. Perdoai o senhor, eles não sabem o que fazem. Deixa eu ler aqui. Tu quer fazer outra pesquisa? Não, parou.
Quer fazer outra Não, é pesquisa? sem A gente pesquisa, faz. Gustavo. Todas as pesquisas tu perdeu, outra coisa de goleada. Nós estávamos falando aqui sobre as crianças. Público jacaré, eu penso. A Jéssica tá lendo uma notícia. Estávamos falando aqui das crianças, né, que não se pode mais bater nelas e tal. E aí um telespectador que infelizmente não mandou o nome, mas eu achei interessante a mensagem. Vamos lá. O politicamente correto é desprezível. Mãe não é mais severa com os filhos, entretanto, os índices de agressões às mulheres crescem. Homens mal criados, será? Exato. É o que eu sempre digo. Quem educa os homens? As mulheres. São as mulheres que educam. São as mulheres que deixam o filho sentar e pedir as coisas. São as mulheres. Respeitar ou não as mulheres. Respeitar ou não as mulheres, somos nós. É verdade. Somos nós, as mães. Marli, como não tem hoje o rabicho, nós temos que ir aos aniversariantes. O primeiro aniversariante, o grande ator americano Ronald Colman. Ronald Colman, assisti alguns filmes com ele, entre os quais, para mim, que foi o melhor. A primeira versão, de 1936, e o filme chamado Horizonte Perdido, Lost Horizon, que retrata a história de Shangri-La, um paraíso perdido no Oriente, né? Na Ásia, no alto das montanhas do Himalaia. Né? Um lugar quente em que as pessoas vivem até os 160 anos de idade. E é extraído de um romance muito famoso da sua época, do James Hilton. Este James Hilton, depois desse sucesso, desse livro, é feito o filme e ele vai para Hollywood e escreveu roteiros de alguns outros filmes que fizeram sucesso. Mas o Ronald Colman realmente era um verdadeiro galã daquela época, década de 30. O Vitor Tivita, todo mundo conhece a editora Abril, né? Ele era o dono e o idealizador da editora Abril, responsável pela publicação de dezenas de revistas, de títulos no Brasil. Outra aniversariante é a Carmen Miranda, a atriz, cantora brasileira de maior sucesso internacional até hoje. Naquela época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos o Hollywood convocava determinadas pessoas de determinados países para fazer um agrado, digamos assim, ao povo daquele país. E no Brasil foi escolhida a Carmen Miranda e o Bando da Lua, né, que acompanha ela para os Estados Unidos. Ela faz alguns filmes, né, com aquelas bananas e cantando aquelas músicas todas e faz. Eu, sinceramente, acho que ela foi uma estrela, ela foi maravilhosa, mas nunca achei ela uma grande cantora e muito menos uma atriz. Sempre né? teve associada a banana. Sempre a Carmen Miranda tem uma banana do lado. Olha, termina, tem uma série de e-mails que eu não quero terminar o programa Carol sem ler. King, lembra da Carol King? Sim, maravilhosa. Está completando hoje 76 anos de idade, é isso aí. A Mia Farrow, completando 72 anos, a Mia Farrow. O tempo passa para todo mundo. Bebê de Rosemary. Isso, e foi casada com o senhor Francis Albert Sinatra e com o Woody Allen, né? Que diferença. Monique Lafon, atriz brasileira de aniversário hoje, a jornalista Mônica Waldvogel, que completa hoje 62 anos de idade. E hoje também a Micaela Góes, que é uma atriz, e a Tânia Mara, cantora brasileira, casada com o Monjardim. E também é aniversário de morte nos maiores autores, maiores escritores russos da Rússia, o Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, os irmãos Karamazov. Olha aqui, ó, deixa eu tentar ler aqui. Bacana, o nosso gostei. telespectador Armando Machado. É o rifle aquele? Hã? Não, vamos parar. Desmoralizar Olha ele. aqui, ó. O rifle é Kalashnikov. Kalashnikov, Ele é Karamazov. Tá certo. Kalashnikov foi um senhor que inventou essa arma. E Que os tinha irmãos esse sobrenome. Karamazov é um romance de Dostoiévski. Muito bem. Tá bom. Boa noite, Magda. Uma pergunta. O número do WhatsApp que aparece na tela é o do programa, mas não é lido. A gente vê que o número que eles usam são pessoais. Então, poderiam nos passar para poder entrar no programa? Desculpe, mas é o que vemos. Armando Machado. Seu Armando, eu vou lhe explicar o seguinte. Os WhatsApp são lidos, não impossível ler todos, porque eles entram assim um atrás do outro. Ponto. O que o senhor vê é a cópia que a Jéssica e a Carla, quando cuida do WhatsApp, faz dos WhatsApp pra gente, e repassa, porque assim, ó, entram tantos e eu tô fazendo uma coisa, o Gustavo tá falando São outra. mais de 1000 WhatsApp por elas programa. têm que registrar, então elas tiram uma cópia do WhatsApp, não é que a gente use, não, em absoluto, acredite em nós, por favor.
Não é, nós não deixamos de ler. Aqui é o WhatsApp e o telefone dela. A gente pode até lhe mostrar. Eu tiro aqui, ó, o print. Aqui, ó, deixa eu ver. Não sei se Vamos dá ver se pra a gente ver. consegue ver ali, ó. Para o senhor ver, seu Armando. Deus o livre a gente ficar mentindo Mostra para a vocês. quantidade de mensagens que entram. Vamos ver se dá para mostrar. Olha ali, ó. tiro Tá o print, vendo? ó. É o print do Da aqui, tela ó, aqui nessa câmera aqui. Dessa tela aqui, eu tiro o print. Olha a quantidade de mensagens. É, São e vai várias. entrando. Dá uma Então, seu corrida ali, Armando, né? desculpa se a gente não consegue ler todos, mas realmente não é. O Beto Conte mandou para nós o recado do Carnaval, que é aquele que a Jéssica já leu, e o seu João da Silva, Gustavo Vitorino. E ele está muito chateado contigo e comigo. A senhora, quando o Vitorino elogiou funcionários da CE, em que o mesmo disse que tinha um amigo eletricista, que o mesmo trabalhava abaixo de sol e de chuva para restabelecer fornecimento de energia, a senhora disse que era a terceirizada. Agora, quando é para criticar, a senhora diz que é funcionário. Eu não disse em momento algum que é funcionário. E a gente já Eu critiquei o serviço, sim, mas não disse que era funcionário. Eu acho que o senhor entendeu mal. Já ouvi dizerem que a energia elétrica teve reajuste de 70% ano passado. De onde vocês tiraram essa informação? Falam nas ações impetradas pelos funcionários. Pergunte ao senhor Vitorino aonde ele viu nos dias atuais os funcionários terem folga de 12 em 12 dias. Isso aconteceu até o ano de 2012 em departamento. Então, não falem o que não sabem. Ah, se demoram para atender é porque não tem funcionários, porque só saem e não contratam mais ninguém. Boa noite a todos. Obrigada pela sua informação, apesar de eu ter que fazer uma correção do senhor. E não adianta ficar bravo. É um funcionário. Esse pessoal que está na CE, é claro que eles não querem privatização. Porque se privatizar, o furo é mais embaixo, né? Aliás, Marne, falando nisso, você viu a ação milionária que o Sindicato dos Petroleiros intentou contra a Petrobras? Sim. Por conta de horas extras que supostamente, talvez, pode ser que... Exatamente. E aí a gente paga R$ 4,39 pelo combustível. Entre 3 a 5 bilhões. A gasolina é nossa. Não, Olha, salário o de petróleo é 150 nosso. mil, Não é penduricalho de 150 mil. 150 mil para cada Por funcionário. mês. A dona Zuleika Retamal diz que hoje à tarde, pelas 15 horas, passou em frente ao Banco do Brasil, na Rua Uruguai, e teve uma surpresa de ver mais ou menos umas 15 pessoas acampadas. Umas dormindo, outras rastejando no meio de comidas, animais e crianças. Logo, logo me lembrei dos comentários do sábio Marne. Cumprimento todos da bancada, mas me desculpem. Sou mais uma das pessoas que admiram o nosso nenê, o Vitorino. As meninas fantásticas. Abração e ótimo carnaval. Zuleika, nenê. Tem gente de mau gosto, né? O que a gente vai fazer, né? Nós falamos aqui no programa. O rapaz lá da ponta não tem se Deixa comportado a bem Jéssica com a ler minha os pessoa. WhatsApp, por favor. Não tem se comportado bem com a pessoa. Olha só, tem um telespectador aqui que está muito chateado com vocês, contigo e com o Chicão, o Rafael Martins, de Porto Alegre. O Chicão e o Vitorino nem parecem homens maduros. Eles ficam que nem adolescente. Ah, eu pego mais mulher do que tu. Ah, eu pego mais... Vergonha, viu? E outra Mas coisa... eu falei alguma coisa de pegar mulher aqui? Não é agora, mas Ontem, você sempre tem essa vezes. disputa, é verdade. Aí ele perguntou pro Marne, se o Chicão e o Vitorino fossem teus filhos, tu teria orgulho deles pelo que tu conhece deles? Ai, que maravilha, Rafael! Posso dar uma resposta sincera? Teria. Teria? Por quê? Por quê? Por quê? Explica por quê. Teria, porque ele, no fundo, o nosso Gustavo Vitorino, ele faz um teatro aqui, eu conheço a figura, eu conheço os dois. Como eu conheço os dois demais, eu teria eles como filhos, né? Só que não ia dar muito certo. Mas tu teria educado eles diferente? De que forma? Na chibata. Na chibata. Na chibata, o Vitorino era o primeiro a levar uma chibatada todo dia. Lembra dos sobrinhos do capitão? Eu lembro. Todo dia de manhã a mãe pegava os três e dava ali pá, pá, pá. Aí ele já saiu fazendo arte. Então de manhã, isso é para prevenir. É brincadeira, é brincadeira. Mais divertidos. Aquele cartunista paulista, o Angeli, era Os Escrotinhos. Alguém chegou a ler? Como é o nome? Era dois irmãos, Os Escrotinhos. Mas que termo horroroso. Eu não me lembro disso. O cartunista, o Angeli, Sim, São Paulo, sim. tinha dois personagens, dois garotos, Os Escrotinhos, que eram a coisa mais nojentinha do mundo. Era o símbolo da maldade e da sacanagem, os dois garotos. Eu acho que eu e o Chicão talvez combinaria melhor com esses dois personagens. Quem não tem oportunidade de ler, procurem as tiras do Angeli. É Angeli que escreve, né? É muito triste o que se viu e o que tem se visto agora, já que a nossa telespectadora Zuleika falou do centro da nossa cidade, os ataques às... Não é nem casas, mas aonde estão
os venezuelanos falando em Boa impressionante, Vista. impressionante. Né? Que coisa triste, botaram fogo nas casas, queimou pessoas, sabe? Xenofobia. Xenofobia Autêntico. completa. E fizeram num dia, fizeram no outro, entendeu? A polícia diz que já tem identificado pelo menos uma pessoa e tudo. Mas é muito triste, muito triste. Eles estão vivendo em condições subhumanas, porque e na Venezuela eles estão vivendo pior. Eu sei que é difícil, que as pessoas já estão aqui desempregadas, e aí vem essas pedindo também. Mas botar fogo nas pessoas, tem uma criança de 3 anos toda queimada, o pai também. Hoje eu vi na televisão uma mulher que está com um lado do rosto todo queimado. Que isso, gente? As pessoas estão perdendo a noção, né? Do que é certo, do que é errado. Verdade. Eu só gostaria de complementar a respeito do Dostoiévski, que eu falava, Fyodor Dostoiévski foi um grande autor russo, como eu disse, instantes atrás. E há uma questão de uns 4 ou 5 meses atrás, eu li um livro escrito por ele chamado Noite Branca, As Noites Brancas, né? Isso em função da neve que caía. É um livro espetacular. Ele era realmente um gênio. Aliás, os russos, né, têm um toque de genialidade nos seus escritos, né? Alguns livros fantásticos. O Leon Tolstói, né, que fez o Guerra e Paz, que para mim foi um dos maiores livros escritos em todos os tempos, que retrata a invasão napoleônica na Rússia, né? É um livro que merece ser lido, já que você gostaria de conhecer as guerras napoleônicas. Então, era isso que eu queria dizer. Os meus russos prediletos são o A Strogonoff vodka. e o Smirnoff. Como é que é? Os meus russos prediletos, o Strogonoff e o Smirnoff. Ô, Marli, o Elton Luiz de Porto Alegre disse que tu recomendou a biografia do Churchill e ele não anotou. Queria saber se tu lembra do nome do livro e do autor. Não, aquele livro não é aquele que o desembargador, o Thompson Cruz, mandou um exemplar para mim e outro para o Vitorino, não é a biografia do Churchill. Não é biografia, conta uma passagem. É uma passagem. Tem muitas biografias. Você vai numa livraria, ali na Saraiva, ou vai lá no meu amigo Mário, que é o amigo do Vitorino, ali É aquele, né? É verdade, aquele. Parou? Ali na subida da Rua da Ladeira, ali, Livraria Nova Roma, ali, eu quero uma biografia do Sr. Churchill. Vai encontrar diversas, eu tenho 2 ou 3, e tenho muitos filmes, né, que ele aparece visitando os escombros na Segunda Guerra Mundial, fazendo as suas determinações, tomando uísque. Eu já até contei a história para vocês. Ele era guerreiro, né? O Churchill era um guerreiro. Mas Estado sempre não sobe. Sempre que ele perdeu, tanto que depois de terminada a guerra, como você mesmo falou, ele acabou não sendo reeleito. Ele foi afastado. Olha, agora precisamos de um gestor reconstruir. Foi a maior decepção da vida dele. E aí afastado. Aliás, a própria eleição dele foi por conta de um voto de desconfiança dado ao Chamberlain, Neville Chamberlain. O regime, a realeza, que tem uma monarquia parlamentarista, né, como é a Inglaterra, um voto de desconfiança ao então primeiro-ministro Neville Chamberlain, que estava doente e que morreu 6 meses depois de que Winston Churchill foi nomeado o primeiro-ministro. Ele fazia parte do Pariato. Fazia parte do Pariato e que entrou em profunda depressão quando o famoso discurso do Churchill, que aliás é reproduzido no filme, né, Magda? O filme termina com o famoso discurso do Winston Churchill no parlamento inglês. Um discurso de guerra, né? E ele foi um guerreiro, um estrategista, enfim. Mas depois os ingleses tiveram essa consciência. Isso é que diferencia, Marley, uma nação educada, uma nação com leitura, com educação. Mas também com Oxford e Cambridge. No Brasil, o Churchill seria eleito até morrer. E os ingleses entenderam que ele era um guerreiro, mas ele não era uma pessoa preparada para gerir o país, reerguer a economia. Mas ele volta depois. Volta, mas aí já com outra cabeça, já bem velhinho, já doente. O Everton, fala, querido. Deixa só o Chicão falar um pouco no programa. Eu estou lançando a nova coleção da camisaria XT, que teve um início em novembro e terminou praticamente a coleção Punta del Este. Eu fiz uma homenagem aos Réveillões de Punta del Este, o estilo de vida. Vendeu tudo em 2 semanas, acho que eu... Vendi quase tudo, né? São maravilhosos. Vendeu uma camisa minha até, que eu não quero, que eu gosto. Foi impressionante. Eu vou lançar uma coleção Orange, que é laranja com branco. E uma outra coleção Carmel Cambuco, que eu vou para esse resort lá em Fortaleza,
que ele tem as cores do Mar do Norte, muito legal. Então vai ser essas duas coleções. Ah, que legal, Chicão. Fala, Jéssica. Uma mensagem do Everton do Partenon, diz que tá brabo conosco. Tô brabo. Tá todo mundo brabo com a gente. Tô brabo com vocês. Não leem os meus WhatsApp. Ai, não pode. Vou ficar 3 dias sem assistir vocês. Dia 29, 30 e 31 de fevereiro. Ah, querido, não briga com a gente. Não briga, não vale a pena. Olha só. Parece recibo do Lula. Datas que não existem. O Carlos de Alvorada diz, para acordar o Chicão, já que ele tá muito quietinho hoje. Também sempre acreditei em um bom castigo, que sempre ajudou a castigar as crianças. Ninguém está recomendando bater em criança, Por que não. isso Não, ninguém está dizendo que tem que bater em criança. Olha, se daqui a pouco eles vão... Não, é verdade. Obrigada, Mário. Bem observado. Castigo. Vamos deixar bem claro. Ninguém está dizendo que tem que bater em crianças ou defende bater em crianças. Nós estamos falando sobre educação e que ser mais severo, que dar um bom castigo. Eu é que contei que apanhava da minha mãe, uma vez apanhei com uma concha e meu irmão com um prato, mas eu contei. E eu já apanhei com varinha de marmelo, né? Então, A senhora era muito sapeca? mas a mensagem... Vou ler uma era mensagem. complicada. Também Era complicado. Era complicado. Também sempre acreditei que um bom castigo sempre ajudou. Por que isso não funcionou com o Chicão Tofani? Eu acho que o castigo que o meu pai, Silvano Chinelli Tofani, que nasceu em Pecha, descendente direto dos troianos de Enéas, ele foi um castigo bem relativo. Foi um castigo seguinte. Eu acredito que existe a depressão como nascença. A pessoa nasceu deprimida como doença. Agora, depressão... Uma falta química. Por uma falta de alguma coisa, o meu pai abominava isso. Então, isso ele me ensinou. Me ensinou os caminhos da vida no estilo espartano. Quanto mais duro, quanto mais tu sofre, mais tu cresce. E eu sou exemplo disso. Eu sou um cara que renasce da cinza diariamente. Fênix. E eu tenho uma doença praticamente impossível de curar, a minha irmã também tem, e eu estou conseguindo levar coisa que outros, que eu não vou citar o nome agora, já pediram a aposentadoria, já entraram em depressão, e é uma doença que leva até o suicídio, ou não. Por quê? Porque meu quarto é todo espelhado, eu me acordo de manhã, me produzo, olho para o espelho e diz assim que eu sou filho de Apolo. Pela beleza, ama, né? E pela intelectualidade e pelo estilo. E eu comparo com os outros homens, que são a ratonice total. Então eu vou e ganho as batalhas diárias. É tudo. Então, deixa eu te dizer... Hoje o Guga Strumpf, amigo meu, almoçou comigo, gosta muito do programa, mandou um beijo a Magda. Eu adoro o Guga. Ele está fazendo uma teoria, o Guga é genial, que o corno é o cara mais imprevisível que tem. Tudo é previsível na vida, mesmo o corno. O corno pode acontecer qualquer coisa. Um cara corno pode entrar aqui e metralhar nós. Sabe? Num ato de rebeldia. E a gente morrer por tua causa. Não. Eu já entendi. E tu entra no pacote. Magda, querida, juro que vi a Carla na praia de Cidreira hoje pela manhã. Essa tá boa. Outra, olha que o Anderson Antunes... Essa do Chicão aí de que quanto mais duro, mais ele cresce. Então presta atenção o que o Anderson Antunes diz em defesa do Chicão. Não, Vitorino, querido, me não dá bola, eu vou te fazer uma elogio. Sabe porque ele vai pro espelho, a barriga vira um tanque. É que não cabe tudo no espelho, vira um entendeu? tanque. Um tanque cheio de roupa, E ele olha pra baixo e não vê nada, Tá só bom, vê barriga. tá. Então deixa eu seguir. Deixa eu olhar pra baixo aqui e ver o e-mail, tá? Eu desconfio realmente que essa do Chicão de ostentação, que mulheres... Calma, Chicão, ele não tá te criticando. Ouve de novo. Presta atenção até o final. Vaca amarela. Eu desconfio realmente que essa do Chicão, de ostentação, que mulheres são interesseiras, etc., possivelmente esconde alguma mágoa de algum grande amor, que algum grande amor lhe trouxe na sua vida. O Chicão é gente boa. As pessoas precisam saber abstrair o que ele fala. Muito obrigado. Viu? Já ia xingar o Anderson. Às vezes é difícil. Ou seja, você em silêncio é um poeta. Agora, o Carlos Marum, você viu o que o Carlos Marum disse hoje, o amigo do Vitorino? De novo, né? Amigo do Vitorino. Não, o amigo disse o seguinte, né? Eu só voto em mim mesmo, eu sou o melhor. Eu sou apaixonado por mim, eu voto em mim mesmo. Eu comecei a rir, foi uma brincadeira do Marum. É O ministro Carlos Marum tem uma coisa. Se há
algo que não falta nele é sinceridade. É. Olha, Like ele me. é a Magda de calças. Like me. Tem a Ele é a Magda Magda Beatriz de calças. Ele não quer saber o que está na frente. Ele vem, olha, quando acelera o trator lombo abaixo, não adianta sinal de pare, velho. E tu sabe falar em Magda Lomba Abaixo? Tu sabe que ontem eu recebi no Face do programa, olha, uns xingamentos bem desagradáveis de umas ditas mulheres que me chamaram de Dita Magda. A Dita Magda, essa mulher Dita Magda, eu respondi para elas, Dita Fulana, Dita Beltrana, se vocês tivessem entendido. Eu fiz uma brincadeira. Só que tem o seguinte, uma coisa é quando a gente brinca com a roupa do Gustavo, como o Gustavo hoje disse que eu vim fantasiada de cannabis, outra coisa é a pessoa não entender coisas inteligentes, desculpa. É óbvio que aquilo que eu disse foi um jeito engraçado e mentiroso. Próprio meu, irônica, de responder para ele. Não é que vocês não podem dizer que a gente não gosta e que só eu que não. Não é isso, não é isso. É que assim, ó, quando a gente não gosta de uma pessoa, que é o caso das ditas, tudo bem, não precisa tirar da cartola coisas. Não gosta de mim, não gosta. E é o que eu entendo. Porque ninguém gosta de mim mais ou menos. Eu tenho pavor de coisa mais ou menos. As pessoas ou me amam ou me odeiam. Meio tempo, Vou contar uma fofoca pra você. Agora, o grande negócio do carnaval é tu partir pra uma massagem tântrica. Que é a melhor coisa que existe. Não. Parou? Não. Olha aqui, tântrico. Ativa todos os chakras. A Verônica de Oliveira. Ativa quem? Os chakras. Mas eu faço isso com reiki, querido. Eu não preciso de massagem tântrica. Mas a massagem tântrica Eu sou é legal. reikiana. Alguém te massageia. Ô, Marli Barcelos, o que é ativar um chakra? É comprar legumes e coisa pra plantar? Não é chácara. Uma chacrinha. Aí tu planta na chácara. Planta na chácara? Só pode Olha aqui, ó. Olha aqui, a Verônica disse o seguinte. Seria covardia. Se formou pela madureza, a distância, né? É brincadeira. Seria covardia a Magda e o Vitorino formarem um casal. Os filhos seriam mini gênios e lindos. Isso seria demais. KKKK. A dona A Magda ia Verônica. bancar a casa, né? Porque o Vitorino ia se agradar bem. Mas ia ser mais uma que eu ia bancar só. Não ia fazer Olha aí, diferença. Vitorino. E janta todo dia no Paris 6, Eu imagino a cena do primogênito, o primeiro filho nascido, vem a enfermeira, vamos mostrar pra mamãe. Já nascer falando. Não, olhar e dizer assim, mas esse é meu filho com esse carnegão no nariz? Gustavo. Podia ser parecido comigo. Olha aqui, ó, Lourdes, nossa telespectadora Lourdes. cheia de pintinha. Falou? Parar. Parar. Parou. Bunda branca cheia de pintinha. Parou! Cor sim, cor não, fica quieto. Olha aqui, ó. Cor sim, cor não, fica quieto. O João Luiz Ramé. Ele mandou a mesma coisa. Fica suspensa a crise e tal. Fale com o rei momo de sua cidade. Maiores explicações, fale com o rei momo da sua cidade. E aí, Yasmin Ender, ele diz o seguinte: cara bancado, Luciano Huck é o salvador da pátria atual da Globo, assim como foi o Collor, viu? A Globo flerta com grandes empresas para merchandising, o Huck é um captador desses investidores na mídia, Ernie Klaas. Mas, Magda, eu acho que cada um da bancada deveria colaborar com R$100. Que é isso? Que aí daria para comprar uma página publicitária do meu livro. Senão eu vou falar mal da bancada. Mas olha, eu mesma, eu ia pedir R$100 de colaboração, estou precisando. Aí tu quer colaborar com o meu livro, senão eu vou falar mal da bancada. Eu imagino a cena, a dona Magda com o filho do casamento dela com o Vitorino e olhando para a criança, meu Deus, eu gerei um monstro. Mas não disse isso, ele não ia parar de falar nunca. Olha só, hoje começam as folias de carnaval, né, no Brasil todo, e tem um casal aqui de telespectadores que não é muito favorável ao carnaval, o Fabiano e a Tiele. Boa noite, queridos. O que dizer do tão esperado carnaval, a festa da carne? Pessoas imprudentes que têm relações com qualquer pessoa, se desvalorizando e cada vez mais se depreciando. Após 9 meses, vem filhos bastardos, abortos, DSTs. É que as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Eu li essa mensagem porque hoje eu estava lendo uma matéria sobre os assédios que acontecem no carnaval, né? A gente fala tanto aqui, como diferenciar o assédio... Opa, um mosquitinho... Se é assédio ou não a abordagem a uma mulher, né? E aí eu estava lendo que tem algumas pessoas que estão levantando a bandeira, né, do não é não.
E é bem isso. Não é uma campanha, Essa né? é a forma Eu já entrei nessa de campanha, porque o assédio diferenciar. em cima de Se mim é você total, né? abordar uma mulher e ela disser não, entenda que ela não está afim. Então não precisa insistir. Agora, a partir do momento que a pessoa insiste, aí sim pode se tornar um assédio, né? Então vamos respeitar, né? E use camisinha. E se o Chicão Tofani for assediado... Mas eu é todo dia, no carnaval. Atenção, Eu só vou numa noite por causa do assédio. Vamos comentar a fala da Jéssica. Olhem bem o que a Jéssica falou, porque nós estamos vivendo, embora veladamente, uma epidemia de sífilis. Tomem muito cuidado. Que é uma coisa que não existia mais. Essa doença tinha desaparecido, voltou muito forte. Olha, o Brasil está tendo que importar penicilina. É uma doença que tem cura, sim, mas ela é extremamente traumática. A cura leva meses, exige monitoramento e muitas vezes provoca danos irreversíveis. Cura a doença, mas não consegue reverter a sequela. E ela tem fases, né, Vitorino? A primeira fase, ela não é diagnosticada assim a olho nu, né? Muito cuidado. O homem em 10, 15 dias fica sabendo que tem porque ele tem sintomas bastante visíveis e perceptíveis. A mulher não tem. A mulher pode ser portadora por meses e até anos e não saber. E daí a razão que algumas reproduzem, passam para outras. Então, gente, muito cuidado com isso. Isso é muito triste, tá? Olha aqui, o que tanto vocês estão chorando de rir, vocês dois, nós queremos rir também. Eu e o Mário chegamos a uma conclusão. É o carnaval, alegria, festa, sexo, é nesse lado. O lado de lá é sífilis, o Marne acha que é também. Tudo que é coisa ruim. Atenção. Vai pra lá, viu, telespectador? Prezada Magda e bancada, boa noite. Hoje o Brasil completa 43 dias sem ministro do Trabalho. Apesar de um ministério teoricamente tão importante para a classe trabalhadora, na prática, não percebo nenhuma interferência ou prejuízo no cotidiano dos cidadãos, pois permanecem as mesmas oportunidades e dificuldades. Ou seja, quanto mais o governo insiste na nomeação da Cristiane Brasil, sem êxito, mantendo o cargo vago, mais escancarada fica a impressão de que a mesma e talvez qualquer outro substituto não faz nenhuma falta na pasta. Imagino a mesma situação de inércia ocorrendo em outros ministérios menos importantes ou até mesmo dispensáveis, porém extremamente oneráveis. Abraços a todos, Giovanni Prestes. Ele tem razão, Magda, porque nós estamos com a vacância no Ministério do Trabalho há semanas, há mais de um mês, e nada aconteceu. Nada. Ou seja, o ministro é um negócio absolutamente inútil nessa pasta. É verdade. Agora, dona Magda, eu Mário, chegamos a uma conclusão querido. Que o Vitorino vai cantar uma gata no carnaval daqui a pouco. Não, para por aí, querido. Nada de beijo. Pode rolar sífilis, pode rolar AIDS, pode rolar aquilo, papapá. Faça que nem o Vitorino. A saúde acima de tudo. Acima de tudo. Nada, sexo, Carnaval, Carnaval é aproveite saúde. o período de carnaval. Se for para ir pular carnaval, se for para ficar em casa, se for para praia, aproveite e se comportem para se manterem vivos. Beijo. Bom fim de semana. Tchau.